Muito boa noite. Estamos começando mais um programa, O Outro Lado da Realidade. Como de praxe sempre, anunciando nossos patrocinadores. Wild Evolution Lodge, um lugar onde maçons ensinam maçons a serem maçons. Se reúnem sábados pela manhã, pensando em aqueles que trabalham e estudam durante a semana. A frase de hoje diz assim: abre nossos ouvidos à percepção perfeita da voz da consciência. Dom Aral e Aur, tudo em decorações, com pinturas, esculturas. Contato pelo telefone 519 9888 5757. Muito bem, pessoal. Hoje o tema é muito interessante. É sobre esparadrapoterapia. Algo simples, sem aquelas místicas, e trabalha com o nosso corpo, trabalha com a cultura milenar chinesa dos pontos. É muito bom. Para isso nós temos os convidados aqui, o terapeuta Marlon Moraes e hoje assessor dele, William Maidana. Muito bem-vindo e obrigado por aceitarem o convite. Boa noite a todos, boa noite, Lara. Muito obrigado também pelo convite, né? A gente está aqui muito contente por compartilhar esse conhecimento que a gente adquiriu, né? E é bastante interessante, simples, e a gente é apaixonado por essa técnica, pela simplicidade que ela funciona, né? Te apresenta hoje o Boa noite. colaborador. Né? Hoje vou estar aqui ajudando, mas eu quero agradecer aqui o convite ao Marlon, que eu estou tendo toda essa vivência aí e está sendo muito gratificante tudo isso e está me ajudando também pessoalmente. Então é isso. Obrigado. Viu? Muito bem. Então, para o nosso pessoal, que inclusive tem até comentários, estou realizando um trabalho lá em Santa Cruz e alguns já me mencionaram quando avisei o tema. Estou curioso. O que é, de que se trata? Então, gostaria que tu explanasses um pouquinho como surgiu, desde que época está aqui no Brasil, como tu conheceu essa terapia, etc. E tal. Então, a princípio eu vou começar pela parte que como eu conheci, né? Perfeito. Então eu tive cerca de 17 anos, né, com algumas lesões articulares no joelho, e eu era muito apaixonado por esportes, né, gostava de jogar um voleibol na escola e tudo mais, e fiquei afastado, né, dessa parte, e tinha até uma dificuldade para trabalhar pela questão das articulações, né, e num curso de Reiki eu conheci um massoterapeuta, né, um amigo, hoje um grande amigo, Fabiano Melo, né? E ele me convidou para fazer uma massagem, né, para dar uma ajeitada no corpo. E chegando lá eu falei das minhas lesões no joelho e ele perguntou se eu tinha interesse em conhecer essa técnica, né? Isso já tem cerca de 4 anos e meio, mais ou menos. E eu topei, né? Então ele aplicou em mim, né? São malhas, né, específicas com esparadrapo. Eu fiz na época 4 aplicações nos meus joelhos e eu percebi que modificou, né, a minha segurança para caminhar, o meu tônus, né? Então, e eu percebi meus joelhos fortes, nunca mais não saía do lugar com facilidade. E, consequentemente, eu voltei a praticar esportes, né? E ter mais saúde nesse sentido. Eu me apaixonei, não é? E segui me tratando por algumas outras lesões, até que, finalmente, há 3 anos, isto em junho, recebi o convite para fazer o curso, né? Que vinha ter aqui em Porto Alegre. Não pensei 2 vezes, né? Eu disse, isto eu faço, porque eu sei que é muito bom.
e já imaginando assim que vou arrumar toda a minha família, né? E realmente, né? Perfeito. Eu saí aplicando esparadrapos em qualquer pessoa que passava na minha frente, eu oferecia esparadrapo na família, né? E aos poucos, né, eu fui me interessando, me apaixonando por essas técnicas, algumas técnicas orientais, né? Também consegui, com essa técnica, eu melhorei os joelhos e eu pude voltar a jogar voleibol, que é uma parte de lazer, né, que eu sou apaixonado, né? Então, realmente mudou minha vida, né? Nesse sentido, eu passei a ter mais disposição, mais alegria, num todo, né? Passei a dormir melhor, né? Então, eu tive muitos benefícios, né? Que essa técnica foi um start para mim, né? Começar a atuar, né, na área terapêutica, né? Só fui me apaixonando mais e mais. Então, realmente mudou minha vida, sabe? Assim, foi muito especial para mim, está sendo, né, muito especial. Eu adoro compartilhar, né, com as pessoas, né, esse conhecimento, né? Basicamente, como é que funciona? É evidente se ao colocar dá um sinal para o corpo, mas eu gostaria que explicasse um pouquinho sobre isso. Então, no princípio, eu até gostaria de falar um pouco de como se foi criada a técnica, né? Claro. Foi um fisioterapeuta, osteopata, né? E acupunturista japonês, Nobutaka Tanaka, que ele percebeu que alguns atletas que ele tratava, né? De acordo com que ele amarrava as bandagens de esparadrapo, né? Havia uma melhora, né, mais rápida, né? Na dor e até mesmo na inflamação, né? E ele se deu conta disto e passou a pesquisar, né? Aprofundar a pesquisa, né? E foi testando, fazendo experiência até criar essa técnica, né? Em 1980, né? No Japão, né? Um fisioterapeuta japonês. Então ele foi se especializando mais, aprofundando as pesquisas e concluiu que o nosso corpo, né? As nossas articulações, os nossos sistemas, né? Funcionam em forma de espiral, né? Daí deu-se o nome de espiral tape, né? Ou esparadrapo terapia. Então ele foi desenvolvendo malhas para cada parte do corpo, a articulação, nas articulações, os grupos musculares, né? E também passou a utilizar como uma acupuntura externa, né? Atuando nos órgãos e vísceras, né, do nosso corpo, também trazendo benefício no equilíbrio, né, do nosso sistema, né, nervoso, do sistema da circulação sanguínea, né, e tudo mais. Assim, basicamente, né, em 1990, na década de 90, essa técnica veio para o Brasil com o Dr. Tamadasa Yamada. Então a gente vai desenvolvendo, aplicando as fitas, né, na pele e dando a informação para o nosso cérebro, que retorna, né, essa informação pelo nosso sistema nervoso, né, pelos grupos musculares, agindo desta forma, né. Então, assim, funciona como, por exemplo, se nós temos uma inflamação ou um desalinhamento na articulação, a gente aplica uma malha articular, né, para aliviar e desinflamar a articulação, né. Por quanto tempo geralmente se fica com as fitas ou esse tipo de coisa? Então, a gente faz uma aplicação, né, com uma malha de esparadrapos, né? Ela fica entre 4 e 7 dias. 4 dias, né, que o nosso organismo faz o ciclo, né? Então, nesse tempo, desde a primeira aplicação, do primeiro contato do esparadrapo com a pele, já começa a ter uma reação do nosso corpo, né? Com anti-inflamatório, né? Analgésico, né? O nosso sistema imunológico começa a agir, né, desde o primeiro dia, e esse ciclo leva entre 4 e 7 dias, né? Então, o ideal é ficar assim 4 dias com essa malha no corpo, né, na pele, agindo, né, e atuando com a melhora do nosso desempenho
O resultado, evidentemente, como toda terapia, deve ser bem variado. Alguns podem resolver na hora, outros podem levar algumas sessões, né? Sim, Depende da resposta do corpo. é assim, depende, sempre tem a questão do corpo, né, de cada pessoa, né, de cada paciente, né. Então, assim, varia muito. Tem alguns casos que tem a melhora já de início, né, na mobilidade, né, na dor, né. Geralmente 80% da dor no corpo, né, já é aliviada na hora, assim, né. Então, e a mobilidade melhora, né. Então, precisa-se, com certeza, a gente precisa ter entre 3, 4, dependendo até 10 aplicações, mas os benefícios são realmente bastante imediatos, né? Neste sentido. Sim, sim. Eu tenho aqui, eu não sei se posso mostrar. Por favor, Então, alguns modelos. Tem alguns modelos de malhas aqui. Eu queria colocar. Coloca de pé aqui. Aqui. Dá para ver bem. Dá para ver bem. Modelos né? diferentes. Nós temos malhas musculares, né, e articulares, né, aqui desse lado, malhas articulares. Aqui tem alguns pontos de ao contrário a gente chama de pronto-socorro, né? Aí. Esse ponto aqui a gente chama de pronto-socorro, que aplica na pele. Aí. Temos aqui para tonificar, né, para dispersar, né? Funciona assim, né? São malhas, aqui nós temos uma malha, seria para hérnia de disco, né? E assim por diante, só para o pessoal ter uma ideia de como funciona, né? Elas vêm pronta ou tu montas? Não, essas malhas são aplicadas sob a pele. Eu deixei elas assim para ter um exemplo, né? Então tu monta na hora, no caso. A gente sempre monta e aplica na hora, né? Assim, as malhas a gente pode deixar algumas prontas, essas de pronto-socorro, né? Então, mas geralmente a gente coloca sob a pele, né? Que elas não tem como se adaptar ao corpo, cada corpo a gente aplica de uma forma, né? A adaptação, né? Para ficar bem articulado, né? Mesmo o esparadrapo tendo quimicamente propriedades antialérgicas, mas às vezes tem algumas reações, né? Sim, em alguns casos é possível que algumas pessoas tenham a alergia, né? Elas sejam mais alérgicas que a outras, então a gente recomenda, né? Alguma contraindicação é a própria alergia ao esparadrapo, né? Então a gente recomenda que retire. Eu tenho, assim, nesses anos, 2 pessoas que tiveram alergia ao esparadrapo, né? Então a gente também tomou o cuidado de buscar um esparadrapo mais antialérgico, né? Que para poder atender todas as pessoas, né? Então tem funcionado bem assim. Né? De certa maneira, esparadrapo digamos que faz fluir a energia no momento que está no lugar onde está meio estancado ali, trancado. Sim. Ele consiste assim, as fitas geram estímulos, né? Para fluir mais energia. Então funciona assim, se está a energia, né, está estagnado, até mesmo o sangue está estagnado, né, a gente dá uma informação para dispersar, né, para fazer fluir novamente energia, né, que seriam, acho que eu posso mostrar aqui, Isso. seria para dispersar energia, né. Aí. Em alguns casos, se existe a falta de energia, a gente coloca para tonificar também, né? Que são esses pontinhos aqui, né? Então, a gente tem o cuidado de identificar se está faltando energia, né? Ou se tem excesso de energia no local, né? Então, a gente vai fazendo alguns testes para isso, né? A gente se utiliza de um teste também muito importante, que é o Oring Test. O Oring Test que a gente verifica, né, qual é o sentido da energia que precisa ser colocada a malha, né? E o que é esse Oring Test? Esse Oring Test é
Aparelho? Não, a gente faz, na verdade, a gente faz com as mãos. Né? Entendi. A gente faz o teste de resistência Energia, à energia, né? Então a gente... Usado em bioenergia e outras técnicas. Tá? E outras técnicas também funciona porque a gente... É preciso que, como a gente funciona como uma espiral, né? Nosso corpo funciona desta forma, não é? Então a gente busca esse equilíbrio e esse fluxo de energia também. O Orim teste é muito importante na aplicação dos esparadrapos. Né? Tu tens aí o coisa do esparadrapo para mostrar que sim. simples que é e dimensiona o tamanho na hora e fica diferente. Eu achei muito interessante essa parte. Aí. Okay. Tem um usado para mostrar que fica todo mais curto, mais largo e mais... tu dizes? É que tu vai cortando um pedacinho, tira e fica tudo irregular, digamos assim. Se tu tens aí, mostra que é bem interessante. E a ferramenta que é usado. Aqui. A gente usa essa ferramenta aqui, né? Com uma tabuleta, né? Então a gente busca fazer o padrão, né? E como funciona. O nosso cérebro, ele é matemático também, né? Então, quanto mais padrão for a informação, melhor, mais rápido e melhor ele vai reagir. Entender, né? para ter razão. Isso, por isso que a gente busca fazer umas malhas específicas, né? E dar uma informação que seja bem entendida pelo cérebro, né? A gente busca uma reação já com tudo de melhora, né? Da patologia, seja uma cervicalgia, uma lombalgia, ciatalgia, vai variando, né? De acordo com a necessidade, né? Então a gente se apropriou, a gente se utiliza, né, de um estilete, né, essa tábua de aurículo para confeccionar a malha específica, né? Perfeito. Né, padronizar, digamos assim. Isso, para padronizar e ter um resultado melhor. Funciona também, a gente consegue trabalhar com o esparadrapo manualmente, né? Mas quanto mais padrão, melhor o cérebro vai entender a informação, né? Fantástico, fantástico. Então a gente trouxe aqui alguns exemplos, né? Eu particularmente, no início, quando comecei a me tratar com esparadrapo, né? Eu fui o primeiro a partir disso, eu tratei com muito sucesso da epicondilite, né? Que é a epicondilite lateral, graças a Deus, trouxe bastante benefício para mim, né? Mas tem vários casos. A gente trabalha com, como eu falei, ciatalgia, né? Lombalgia, né? Torção no tornozelo, a gente usa bastante, né? Tendinite, né? Tendinite patelar, como a gente chama de canelite, né? Popularmente fala, né? É bastante comum essa inflamação que a gente tem, essa patologia, e é bastante eficaz, né? Então, também é usado para tratar esporão, auxilia no tratamento, né? Esporão calcâneo, né? Dedo no gatilho, várias, quase que num todo, né? Assim. O que mais me chamou a atenção nessa técnica, que até um mês atrás eu ignorava, nem sabia que existia. Tivestes participando aqui do programa. Isso, foi um convite. E quando tu comentou isso aí, eu achei muito interessante até, que eu digo, não, vamos fazer um programa exclusivo. Porque é simples de tratar, evidente, não é qualquer um que vai fazer o tratamento, aplicar o tratamento, tem que ter estudo, mas é algo simples que em qualquer farmácia se consegue para uma dor física que acontece, acidente, golpe, torção, e se vamos com analgésico, sabe que alivia a dor, mas não vai direto na causa. E por aí vai indo, e isso vai direto a resolver a parte da energia, a parte muscular, trabalha com os estímulos do corpo. Eu achei realmente fantástico. Assim, a técnica realmente ela traz bastante benefício e ela não é invasiva, né?
ela trabalha com você, né? Ela te estimula, né, a se autocurar, né? Então, é uma técnica muito boa que a gente pode associar com outras técnicas. Eu mesmo trabalho com outras técnicas e uso como uma ferramenta para buscar ainda uma melhora mais eficaz, né, no tratamento das pessoas, né? Que a intenção é esta, né? É a melhora, né? Então, eu gosto muito de compartilhar com as pessoas algumas técnicas bem simples do esparadrapo, como por exemplo para enxaqueca, né, a dor de cabeça, né? Boa, boa. Isso aí é algo interessante, porque é algo tão comum que você tenho dor de cabeça, vou tomar uma aspirina. Mas pode ser resolvido às vezes com algo simples que a pessoa mesmo pode se aplicar, né? Isto é. Poderias dar uma dica ou alguma coisa assim? Posso. Eu acho que eu consigo aqui, né, fazer é bem simples e eu gosto, então é fácil. Realmente a gente tem todas as pessoas que experimentam tem um resultado muito bom, né? Então a gente gosta de compartilhar porque realmente traz um benefício. Imagina, eu lá em casa, eu e minha esposa, a gente está há vários anos sem precisar tomar um comprimido para dor de cabeça, nunca dispensando, né, que a gente nunca pode excluir nada, né, mas a gente conseguiu se tratar e quando tem uma dor de cabeça ali, outra aqui, eu mesmo tinha enxaqueca, né, consegui me livrar, né, graças a Deus. É que o nosso próprio corpo produz A autocura, né? A autocura, então evita de usar químicas externas, né, que podem ter algum efeito colateral ou não, para ativar essa cura, digamos, do nosso próprio corpo para, quando eu falo em cura, no caso de sentido de dor de cabeça ou torção, esse tipo de coisas, né? Sim, sim. Então, assim, é bem simples. A gente consegue, a gente trouxe o nosso supermodelo aqui, né, que é nosso, dá o apoio tecnológico, né? Explica primeiro onde tu colocarias e depois aplica, que aí fica mais fácil de que entendam. Eu, com uma tira de esparadrapo, né, a gente geralmente mede no dedo da pessoa, né? A gente mesmo pode se auto-aplicar, né? O dedo mínimo? O dedo mínimo, você medindo, né? Ele dá o comprimento da orelha aqui atrás, né? A gente segue uma equação perfeita, né? Então a gente mesmo pode colocar atrás da orelha, né? Tocando na parte do crânio. Isso dá informação para o cérebro que reage, né? Combatendo ali, aliviando a dor de cabeça, né? Então é bem simples, você mede no dedo mínimo, né? Da espessura não mais que uma de meio centímetro, né, que é muito importante, né, que tem um fundamento nisso, e você põe atrás da orelha, né. Eu posso aplica agora lá, vai ter que virar um pouco, para ver se você chega lá. Vem mais para trás, isso. Aqui, né, a gente mede, né, e coloca atrás da orelha, pegando um pouquinho no crânio. E o alívio é bastante rápido, assim. Perfeito. Pega então bem a volta entre a orelha, um pouquinho da orelha, a voltinha, digamos assim, bem popularmente falando, e a parte do crânio. Tocando de leve ali, dependendo do nível de dor de cabeça, a gente põe nas duas orelhas, não é? E você, normalmente, as pessoas que eu indico, né, eu sempre procuro compartilhar muito essa informação, esquece que está com o esparadrapo atrás da orelha, né? É algo discreto que mal se enxerga. Isso. Geralmente o cabelo tapa. Então, e realmente causa um alívio na dor, né? E então serve também como um tratamento, não é? Então quando a pessoa tem enxaqueca, né? Tem algumas pessoas que sofrem de enxaqueca, a gente sempre que dor coloca o esparadrapo. Passou a dor, retira, não é? Então isso vai diminuindo, né? E vai tratando também, né, a enxaqueca. Primeira dica, dor de cabeça. Essa foi fantástica. Vamos aos mais populares. Assim como tem bastante dor de cabeça, né? Que já se deu Existem outros pontos, outras formas, mas essa aí é bárbaro. É simplesinho, a própria pessoa se aplica. Quem está com problema de dormir, insônia, que tem que tomar remédio... Tem alguma... Tem. Eu até já tinha colocado aqui nos meus dedos.
Então, eu realmente, até conhecer provocou uma mudança bem importante na minha vida. Até conhecer essa técnica, não é? Eu tinha uma dificuldade bem importante para dormir, não é? Graças a Deus hoje, depois de entrar nesse mundo das terapias, né? Já mesmo com esses esparadrapos, quando eu me dei conta, eu estava dormindo, né? Eu digo, opa, eu durmo à noite e acordo de manhã. Então a gente tem algumas dicas, que é colocar as tiras de esparadrapos, não é? Eu vou mostrar aqui. A gente tem informações importantes nos dedos das mãos. Até gostaria acho que você consigo colocar aqui, né? A gente tem 5 informações aqui, né, nas mãos, né? Eu chamo este aqui de uma forma de brincadeira de hora extra, né? Hora extra. Que então, como a gente coloca no dedo mínimo, a gente acaba despertando, ter mais energia, mais disposição. Se né? coloca em forma de espiral de cima para baixo, de baixo para cima? É sempre buscando as pontas, da base dos dedos, né? Para a ponta dos dedos. Em sentido horário, anti-horário, tanto faz? Normalmente, né, em sentido aqui no caso anti-horário, né? No meu caso aqui, né? Algumas pessoas se adaptam melhor no sentido horário, né? Mas você segue um pouco da intuição, de como fica mais confortável. A ideia das fitas de esparadrapo nunca é imobilizar, né? É ter conforto, né? O fluxo de energia não é para causar desconforto e nem bloqueio de energia. E não é para botar apertado, é encostar Não, é sob a pele, não é contraindo a pele, né? Então a ideia é ter fluxo de energia, por isso um espiral, né? Então a gente coloca nesses 2 dedos aqui, no anelar e no indicador, não é? Nas falanges, entre as articulações, fazendo esse espiral, não é? E então, com esses 2 dedos juntos, somando, aqui a gente pega pontos de ansiedade, né? Vai dando informação para o cérebro vai reagindo, né? Mandando a química necessária para aliviar, né? Produzir isso, né? Para aliviar a ansiedade. E esses são medos, né? Com esse conjunto é difícil dormir. Então ele vai aliviando, né? Vai liberando, vai deixando mais calma, a pessoa mais tranquila e tem um descanso, você consegue dormir melhor, né? Ou seja, colocando nesses 2 dedos assim, facilita para a pessoa poder dormir. Dormir e descansar. Né? Relaxar, realmente perfeito. ter um descanso. Pode ser. Claro. Vou aproveitar o nosso modelo aqui, né? Então, deixa eu ver aqui. Aí. Aqui. Não é? É bem simples, é sobre as falanges, não é nas articulações. A ideia é buscar aqui, assim, não é? Opa, não colou bem aquele ali. Não, mas deu para ficar bem visível ali. Pode virar um pouquinho assim. Essas são dicas para Aí. Aqui, isso. Pode virar aqui para mim? Claro. Ok. Vira assim? Assim? Assim. Aqui eu coloco aqui. Pode deixar aqui que eu coloco. Vamos ver. Essas são dicas para insônia, né? Isso. Aqui e aqui. Botei errado. Esse é outro ponto bem importante que eu vou falar depois. Este aqui. Tem alguma diferença entre uma mão e outra, dependendo? As duas? Depende muito, né? A gente pode se utilizar nas 2 mãos, não é? Como a gente pode ver aqui, a gente colocou os dedos de medos e pânicos, né? E ansiedade. A gente procura nunca imobilizar, né? Sempre deixar leve a mão. Né? Então, esse conjunto de ansiedade e medos, né? Aliviando essas tensões, essas sensações, não é? Químicas, você consegue descansar, se necessário, nas 2 mãos, né? Aproveitando teu conhecimento aí, falaste que aqui, no caso, hora extra. Isso. Ele estimula, no caso. Isso, Vamos isso. falar dedo por dedo e depois... Isso. Aqui nós temos, no mínimo, né?
a gente, eu chamo de hora extra, para criar energia, para ter mais energia. Né? Tá meio cansado, então enrola esse dedinho. Isso, se está em baixa, né? Baixa energia, enrola o mínimo, né? Certo. Nós temos depois esse dedo aqui, o anelar, né? Que é da ansiedade. A ansiedade, tá. Trabalha a ansiedade. Este do meio é bem interessante, foi o último que eu comecei a tratar, né? Algumas pessoas eu fui percebendo, é o da raiva, né? Quando você é natural e normal você sentir essas sensações, essas emoções, não é? Mas então o que a gente faz? A gente coloca neste dedo para liberar essas toxinas, não de uma forma que não vá para o nosso fígado, né? Até tem uma lógica, quem fecha o punho e deixa esse dedo tá expressando raiva mesmo, né? Porque tá... Quando eu me dei conta, né? Eu digo, mas eu nunca utilizei, né? E tava ficando bastante, digo, aí eu fui dar uma olhada de novo, né? Eu digo, tá aqui, né? Então realmente ele libera essas toxinas, né? Não vai te prejudicar, né? Vai te fazer, você vai se acalmar e não vai também se prejudicar. Obviamente que você vai sentir, né? Ficar com raiva de alguma situação, mas é interessante você se aplicar, né? Desta forma também, de forma espiralar, para liberar essas toxinas, né? Não deixar te contaminar. Legal. Né? E Indicador. O indicador, né, são para medos e pânico, né? Pessoa que está com medo de alguma coisa. No caso de quem, porque está em voga até, tem muita gente com síndrome do pânico, não vou dizer que vou curar, mas ameniza bastante, ameniza, né? Traz um benefício, auxilia no tratamento também. De que fizer. Porque é comum hoje a gente viver e estar com medo, né? As pessoas, né? Socialmente falando, né? Então, ela te traz um auxílio, né? Libera essas toxinas também que estão te prejudicando e ajuda a sair dessa síndrome também de interessante, medo e pânico, bacana. Né? E o polegar? E o polegar, né? Que a gente tem aqui, né? O polegar, a gente fala que é a partir do dia 25, né? Do mês. Eu gosto muito de falar assim, e quando a gente começa a se preocupar com o início do mês, com as contas, né? Então são preocupações excessivas, né? As nossas preocupações que a gente começa a projetar e já entra naquela ansiedade também, né? Então é bem legal. A gente coloca aqui, a gente fala que a partir do dia 25, né? A gente tem que começar a utilizar no polegar, né? É muito legal assim. E tem outras formas também. A gente também procura. Acho que eu tenho aqui, por exemplo, eu vou pedir para o William aqui, medir aqui, né? Aqui tem funciona como uma acupuntura externa, não é? Então aqui a gente pega um ponto do pericárdio, né? Que a gente mesmo estimula para essa ansiedade, esse aperto no peito, né? É o próprio pericárdio, né? Apertando o coração, né? Então a gente coloca de uma forma aqui essa informação para dispersar um pouco e acalmar o coração, que diz, né? Assim, é bem simples, é bem legal. Como eu falei, funciona como uma acupuntura externa também, né? Que para algumas pessoas funciona melhor, né? Que como é uma informação diferente, é uma novidade para a própria pessoa, para o corpo da pessoa, o nosso corpo reage muito bem, né? De forma benéfica, né? Então a gente, além de tratar a questão das patologias, né? Uma bursite, né? Uma lombalgia, uma ciatalgia, cervicalgia, né? A gente também auxilia com pontos da acupuntura para ter uma melhora ainda mais rápida, né? Para trabalhar num todo, né? A questão não só local, não é? Bárbaro, fantástico. Bom, com essas dicas, digamos assim, dor de cabeça, insônia e já os pontos, cada dedo, tanto faz. Os dedos são os mesmos em qualquer das mãos. São, né? Os mesmos, depende da intensidade. Quando eu comecei a tratar a minha enxaqueca, não é? Eu utilizava nas duas orelhas, não é? Então, com o tempo eu passei a utilizar em uma, né? Sempre recomendo, assim, fica a dica para quem quiser experimentar, eu recomendo bastante. Sempre recomendo desta forma, aplica-se, né? E quando
passa a dor, quando consegue aliviar a dor, você retira, não é? Né? E quando sentir dor de cabeça novamente, você aplica de novo, como se fosse tomar um comprimido, né? Então, vai tratando até você perceber que quando você se der conta, você sente bem menos, né? A questão de, como que eu poderia dizer, de a repetição da dor, né? Vai diminuindo, né? Vai ficando, vai até extinguir. Obviamente que a gente tem dor de cabeça por algum motivo ou outro, mas a gente vai se aplica, né? Esse é o que eu mais uso, né? No caso. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, 15 minutos para terminar o programa. Vamos passar então para as perguntas ou comentários. Vamos lá. Primeira pergunta. Vou passar o áudio aqui. Laércio me mandou no particular, eu vou colocar no ar aqui. Boa noite, Lara, tudo bem? Lara, eu queria deixar uma contribuição, uma pergunta. Lara, eu faço corrida, treino de corrida, assim. Essa forma aí de tratamento, ela previne antes da corrida ou depois da corrida? Que forma que em qual momento que é bom usar? Obrigado, abraço. Quem mandou essa pergunta, essa contribuição, meu querido amigo Laércio. Já jogamos futebol juntos. Então, sim, boa noite, Laércio, obrigado pela pergunta, ela é muito boa. Realmente, a técnica do spiral tape, ou esparadrapoterapia, ela ajuda na prevenção, no tratamento de lesões e na melhora, né, no desempenho esportivo. E como eu falei, eu pratico esportes, voltei a praticar esportes, né, o vôlei, com o pessoal do vôlei, um abração para o pessoal todo lá de Gravataí. Eu me utilizo, sim, né, de algumas técnicas específicas, né, para proteger, melhorar o meu impacto, né, no chão, né, nos joelhos, e também na questão muscular. Existem pesquisas feitas, né, com atletas, né, por todo mundo, que melhora, né, o desempenho do atleta, melhora o desempenho e previne, né, lesões, até porque essa técnica ela faz a gente chama de o RPG passivo, né, faz um realinhamento postural, né? Então com você alinhado, as suas articulações alinhadas, né, os músculos alongados e soltos, né, a probabilidade de lesão diminui bastante, né? Uma prevenção, né? Aumentando a pergunta dele, sim. Ele faz corridas, então sim, serve para fazê-lo inclusive ou seja, antes coloca para correr. Onde coloca? No tornozelo? Sim. Como é que ele faz? Varia bastante, né? Tornozelo. Quem faz corrida? Quem faz corrida, umas formas de aplicação no tornozelo, né? Nos joelhos tem uma técnica bastante simples, que a gente até é um pouco complicado de fazer aqui, mas como eu utilizo muito, existe uma forma de aplicação nos joelhos, por exemplo, que é para quem tem dor ao subir escadas ou tem dor ao descer escadas, não é? Então, de acordo com a necessidade, você aplica nos joelhos, são 2 tiras de esparadrapos, não é? Bem simples, e ele melhora a absorção do impacto, né? Você tem um ganho, né, no desempenho do atleta, na corrida, seja qual for, muito importante, muito boa, né? No caso de diminuição de impacto, né? E questão musculares também, ele melhora a mobilidade. Essa técnica trabalha com isto também, né? Além de ser analgesia, o alívio da dor, a desinflamação, ou até mesmo o estímulo à produção de energia, né? Também ela é preventiva, é muito interessante. Temos a participação no programa de um de nossos patrocinadores, do Naral e AUR. Pergunta sobre dores ciáticas. Tem aplicação? Serve como
Tem. A gente tem tido, graças a Deus, em todos os casos que a gente atendeu de ciatalgia, bastante sucesso. Alguns casos incríveis, né? Que o alívio de a dor de 80% da dor imediata, às vezes até 100%. É um fato que eu também experimentei, né? Atendendo alguns pacientes, né? O alívio, né? E o tratamento também. Qual é o lugar que se coloca e como é que funciona? Mais ou menos brevemente. Assim, brevemente, né, a gente coloca algumas malhas, né, de forma dispersiva, no caso, né, para dispersar esta dor, na região lombar, na nádega, né, uma que pega, no caso ali, junto o ciático e o piriforme, né, que o piriforme é o outro nervo que... Explica. No caso na nádega, né, passa o ciático, né, e o piriforme é uma pinça, né, que segura assim acaba segurando o ciático, passa por dentro. Às vezes a gente tem uma inflamação no piriforme também e ele pinça o ciático, por isso aquela dor aguda, né, na nádega. Então ali é um local que a gente aplica. Às vezes então a dor do ciático não é por causa do ciático. Pode ser uma inflamação no piriforme, né? Então quase um padrão, né? Aplicar uma malha no local, né? De uma forma específica também. Então ali causa o alívio imediato da dor, né? E o desempenho com o tempo, né? Em outros locais também a gente usa a questão de pontos do ciático na acupuntura, a gente faz uma aplicação externa, né? Eu acho importante trazer a ideia que, por mais que seja simples, a gente está falando os pontos, é não fazer em casa sem a ajuda de um terapeuta, tá? Para não trazer um malefício a si mesmo, tentando buscar alguma coisa boa. Mas, né? Assim, com certeza, a Grato é uma contribuição muito importante do nosso modelo aí. Realmente, a gente está sempre à disposição. A gente já fez alguns atendimentos, digamos assim, por WhatsApp mesmo, à distância, né? Foi um caso de um menino em Bento Gonçalves que a gente foi auxiliando a mãe a aplicar os esparadrapos nos lugares corretos. A gente fotografava e enviava foto a fim de poder dar uma atenção, um auxílio, não é? Então, assim, algumas técnicas, por exemplo, na orelha é muito simples, não é? De aplicar, então eu gosto de ensinar porque é bem simples, não é? E vai trazer muito benefício. Já no ciático, a gente recomenda que um terapeuta, até mesmo, a gente tem um número de contato aí, ou outros terapeutas, né? Que apliquem de forma correta, né? Para não... Por exemplo, se você está com uma dor no ciático, um excesso de inflamação de energia no local e você tonificar, você vai ter mais dor, não é? A ideia, no caso, então, seria dispersar, né? Dar uma informação que disperse. Outra pergunta temos aqui, Douglas Buarque Lara, esse é meu primo, lá de Paranavaí. Pergunta sobre sinusite. Sim. A gente tem eu gosto muito também de compartilhar com as pessoas. Vou pedir de novo, se é possível, rapidamente. A gente usa pontos, eu acho que eu tenho aqui, bem simples na sinusite, então é bem legal. Que é podemos a gente colocar aqui, eu vou botar bem visível, né? Pode ser um pouquinho menor, mas são pontos na face, não é? Que a gente coloca aqui bem no meio, entre as sobrancelhas, que a gente chama até aqui do chakra frontal, né? O terceiro olho, né? Nessa região, sob as sobrancelhas e no dorso do nariz aqui, né? Essas informações, o cérebro vai perceber que tem que dar atenção para ali, vai abrir esse canal, né? Vai atender também a sinusite. Podemos colocar aqui, William? Né? Então a gente coloca desta forma assim, né? Pode ser até um pouco menor, né? Mas é muito simples. Está colocando grande para poder ficar visível para o público. Pode ficar até ficar de frente olhando para aqui, olha aqui, né? Nós temos um modelo aqui então desta forma, né? E no dorso
aqui na lateral. Eu vou precisar de mais uma. Então, é uma constante, não é? Auxilia no tratamento, né? Que o teu organismo vai olhar mais para a região. E por quanto tempo fica? Então, pode olhar para cá um pouquinho. A gente costuma utilizar bastante, né? É bem simples, pode ver que a gente coloca bem aqui no centro, sobre a sobrancelha, né? Pegando mais para a ponta mais do que o meio, né? Num terço aqui, você vai perceber um pontinho, né? Que, né? Um canalzinho ali. Um buraquinho que fica, você vai perceber. E aqui no nariz, né? Então, a gente se utiliza o tempo necessário, não é? Geralmente à noite, né? A gente coloca que tem mais dificuldade. E vai dormir e vai dormir. Tira da manhã. Exatamente, tira pela manhã. Ele é um tratamento, com o tempo ele vai auxiliar, né, para melhora da sinusite e da rinite, né? Sensacional, sensacional. Vamos agora a outros comentários e perguntas. Vamos ver o que mais nos coloca aqui. Temos aqui Gabi Oliveira. Meu pai lindo, Marlon. Olha só que amado. Um beijo pra Gabi, pra Tatá, também minha filha. Ele coloca aqui, ó. Marlon Moraes, que orgulho. Agora a gente ficou bastante emocionado aqui, né? Também. Tatiane Monticelli. Super profissional, queridíssimo. Adoro Marlon Moraes. Nossa, a Tati, a gente ama ela, né? De paixão, assim, é linda. É uma mana, né? Novamente, Gratidão. a Gabi Oliveira colocou verdade, toda a família já usou. Assim, realmente, aí, como eu falei, a intenção inicial, né? Quando eu falei a possibilidade de aprender a técnica, que eu já tinha experimentado, mudou minha vida, eu digo, vou sair arrumando toda a família. Né? E seguimos assim, né? Foi muito legal, assim, muito... Leila Walter, maravilhosa essa técnica, conheci através do colega terapeuta Marlon. Realmente, nossa, a gente vai olhando agora como a gente rodou, né? A gente andou aplicando esparadrapos em muitas pessoas. A Leila é outra amiga nossa, colega terapeuta também. A gente vai conhecendo pessoas maravilhosas, assim, né? Aprendendo muito também numa troca, né? E sempre aprendendo Isso mais, né? Muito importante, né? Essas conexões, né? Essas trocas de energia, né? E multiplicando, a gente percebe que se torna um multiplicador, né? De uma forma simples ou complexa, mas importante é você continuar multiplicando e aprendendo, né? Sempre compartilhando. Cibele Maria Portillo, parabéns, ele é uma benção. Amada, querida. Alessandro Claudino, grande profissional, parabéns, Marlon. Uau, tá parecendo um pessoal aí, que bacana. O Alessandro também, nós nos conhecemos através das técnicas também, né? A gente acabou fazendo um tratamento e a gente fica sempre... Quando a gente sabe, né? Quando você faz um benefício, melhora o outro, né? A outra pessoa, você se melhora também, né? Sempre essa constância, né? Por isso que realmente eu me identifiquei muito com essa técnica, né? Porque ela é parece para mim um vórtice, né? De energia, realmente uma espiral, né? Que vai agregando mais, assim, né? Mai Moraes. Técnica incrível, realmente tem resultados. Já utilizei para as várias dores, inclusive quando torci o tornozelo. Parabéns, mano, por estar sempre buscando novos conhecimentos para ajudar as pessoas na busca de alívios e cura das dores. Então, a família está presente, né? A Mana, assim, realmente... o benefício começou por mim pela casa, né? A gente foi tratando a família, amigos, e quando a gente foi percebendo, estava expandindo, eu me percebi trabalhando com isso, e é uma benção, né? Assim, que legal, que legal. Mari Silva, grande ajuda, gratidão, Marlon. Gratidão, Mari. Amada. Leila Walter. Por quanto tempo fica usando o esparadrapo depois de colocar na pele? Então, eu vou focar um pouquinho nesta pergunta. A ideia é, no mínimo,
4 dias, não é? Não mais que 7 dias para o corpo não... Sempre e quando não sentir nenhuma reação, se não Sim. tira na hora, né? A reação na pele, assim. Se acontecer de ter alguma reação alérgica, né, a gente recomenda que retire esparadrapo. Já temos esparadrapos mais antialérgicos para pessoas que têm alguma restrição, né, alguma alergia, e a gente fica até 4 dias, né? Talvez tenha uma dificuldade no princípio, mas normalmente ele fica sob a pele e melhora o movimento. Então não tem uma dificuldade para se utilizar, seja de qualquer forma, para uma tendinite, algumas cabeleireiras que eu acabei atendendo a questão do dedo no gatilho, né, por se utilizar da tesoura, né? Então ela melhora o movimento, né? A mobilidade do corpo, né, da articulação e do músculo, né, e fica no mínimo 4 dias. Lembrando que já desde o princípio tem uma informação muito rápida para o cérebro e o alívio começa quase que imediatamente, né, até 100% em 48 horas, variando de pessoa para pessoa, não é? Perfeito. Muito bem, alguma palavra final? Temos 5 minutos, então vamos encerrar o programa. Se queres dar um comentário... Bom, assim, agradecer a oportunidade, né, de compartilhar com vocês. É uma técnica que eu me apaixonei, que eu amo. Eu acredito que muitos anos vou trabalhar com ela, sempre buscando aprender mais. Agradecer a minha família, que participou bastante, minhas filhas, a minha esposa, que está ali dando uma torcida, ao nosso modelo, meu primo, né, até um assessor já nosso que está dando um auxílio para nós, né, a você, né, o pessoal do programa. E a Deus, com certeza, né, pela oportunidade, sempre agradecendo a Deus, porque eu me sinto desde o princípio que eu conheci essa técnica, mudou minha vida, eu me tornei melhor, um Marlon melhor, sabe, com essa técnica, né. Obviamente que a primeiro terapeuta que me tratou com essa técnica é o Fabiano Melo. A minha professora de espiral, a Joseila Milani, um beijão no coração, te amo, gratidão por me proporcionar. E com certeza uma coisa que eu aprendi com essa técnica é ter essa visualização, esse reconhecimento, que no início, né, que eu aprendi essa técnica através da professora, através de um amigo, né, que me tratou, mas realmente no princípio, né, o professor, o terapeuta que criou essa técnica, Nobutaka Tanaka, eu imagino que até chegar até nós como uma árvore, né? Sim. Tem uma raiz, né, que cresceu, né, e dando frutos, né? Então eu sempre agradeço muito, né, aos antecessores que criaram todas as técnicas, em especial esta, né? Eu tenho a minha profunda gratidão, né, por chegar até nós de uma forma tão simples, trazer tantos benefícios, não é? Ok, algum comentário final? Só deixar um beijo pra dona Eliane, né? Senão a gente vai chegar em casa. Essa é a nossa prima lá que muito bem. cedeu o colega. Agradeço a presença de vocês. Destaco também, antes de finalizar com os anúncios, a equipe da produção do Outro Lado da Realidade faz uma menção a Susana Sabielli, a professora do curso de Theta Healing, tá? Pelo esforço e dedicação, sempre o carinho ajudando as pessoas. Desejo um feliz retorno às suas atividades em Dubai e nos Emirados Árabes. Agora, dia 30/8, está retornando para lá e esperemos que nos dê a graça de voltar a fazer outro trabalho por aqui. Estamos sempre de pé e à ordem para pessoas assim. E para concluir, então, mencionamos novamente Wild Evolution Lodge, uma loja maçônica onde maçons ensinam maçons a serem maçons. Dom Aral Yaur, tudo em decorações, telefone 5198885757. Então, ojalá a gente se encontre na próxima quarta-feira às 22 horas. Adiós. Adiós, gratidão. Tchau, tchau.